iniciar a gravação. Deixar gravando. Tá bom. Então já podemos? Só colocar o título da transmissão aqui. Ainda não. Posso chamar a galera pra já ir sentando? Pode. Gente, o nosso técnico e a nossa técnica já está tudo pronto pra gente começar. Aí se vocês quiserem fazer uma mimosinha, claro, abrilhantando. Aí. E ela já pediu o link para ela participar, que ela não pôde ficar, mas ela quer participar do vídeo. Já tá comigo. Isso vai ficar. Vai. Você pode deixar do jeito que estava um pouquinho menos, porque aí cabem mais pessoas. Aí a Brenda, conforme as pessoas forem falando, ela vai fazer ela vai virando. Oi. Vai dizendo. Tá. Você quer dizer de você? Eu pensei que acho que aí tá bom, porque você fica bem visível. Como é seu nome? Parabéns, Gabriela. Obrigada. Esse não vai precisar, porque coloca na outra posição. Não precisa não. É? Não. Tem bastante luz. Tem, tá? A gente inclusive tá meio aqui no contra-luz, mas tá tão bonito aqui lá fora e o que mais importa é mais o áudio. Tá. O Daniel nos ajudou aqui. Então se assentem, galera. E aí. Tá? Aqui, assim, ó, um pouquinho pro lado. Um pouquinho mais pra cá. É, porque daí o enquadramento vai pegar todo mundo. Senão não aparece. Se diz. Vai mais pra cá? É uma meia lua que ele quer agora. Isso. Porque com o celular não deu muito certo a filmagem antes. Aí ficou ótimo. É? Acho que todo mundo apreciou. Eu apertei assim, olha. Deixa eu ver só uma coisa. Que Deus nos ilumine, nos abençoe. Amém. Para que a gente possa produzir coisas boas agora. Maravilha. Nessa conversa. Então tá. Então, Gabriel e Brenda, Eu acho que eu podem vou colocar ali, Tá bom. vou deixar filmando em uma outra posição. Ok. Aí depois, se quiser aproveitar, filmar. Pode iniciar lixo. Então, estamos hoje aqui reunidos nesse evento que a Gisela produziu e dentro do qual a gente tem esse desmembramento, que é a contrapartida do projeto Carne Rasgada, Veia Rendida, Nervo Torcido, Ossos Quebrados, que é esse encontro, essa roda de conversa sobre curas ancestrais, sobre como que o que a gente aprendeu, o que a gente traz nesse aprendizado. Vou dar uma fala aqui, esse projeto, essa conversa é a contrapartida do projeto, que eu já disse o nome, e do qual o fruto é o documentário Dionísia, realizado com os recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura de Curitiba. O título desse nosso encontro aqui é Roda do Sagrado Feminino Cura Ancestral. E aí quem puxa essa conversa hoje sou eu, Gabriele Windmiller, que sou fazedora de cinema, sou uma trabalhadora do audiovisual e esse é o meu primeiro documentário que eu estou fazendo, um experimental, e é também a minha primeira vez conversando sobre cura, que é uma ferramenta, minha avó se utilizava das mãos de algumas ferramentas para essa cura. E aí fiz um convite para a Gisela, que aceitou de estar aqui hoje, da gente conversar sobre cura, sendo uma curandeira, se assim puder dizer, isso que a gente viu hoje aqui, inclusive, né, nessa troca que a gente teve. E aí você pode se apresentar um pouco melhor. Mas uma coisa que eu achei muito bonita dentro disso, da cura, né, a gente falou da cura e dessa cura que é passada de mão em mão, que você falou da sua mãe, que é enfermeira. Sim.
E que aí você fez esse caminho como fisioterapeuta até você chegar hoje nessas terapias mais alternativas e mais intuitivas. Dentro do que a gente se propõe hoje aqui a conversar, eu vou colocar os tópicos e aí a gente vai conversar, mesmo para ser uma conversa aberta, mesmo falando um monte aqui agora nesse primeiro momento, mas a ideia é que a gente possa trocar entre a gente aqui os tópicos que são a cura através do aprendizado pelas ancestralidades, curandeiras antepassadas, curandeiras modernas, mulheres e o serviço prestado à comunidade. Então, Gisela, para você, para se apresentar para a gente aí e para começar essa conversa. Eu acho que aproveitar realmente a presença da minha mãe, né, já que a gente vai falar de ancestralidade, eu já estou até com o papelzinho aqui na mão, porque eu já estou sentindo essa emoção, né, e também essa força que traz a tua ancestralidade, né, através disso que você conta e disso que você quis homenagear com a sua avó. E o quanto recentemente me veio esse entendimento dessa força ancestral que nos move. Ela nos move, quer a gente queira, quer a gente não queira, né? Nos influencia e faz com que a gente saia adiante no primeiro momento. Então a minha mãe, quando ela era enfermeira e eu criança, dizia: jamais, eu vou fazer tudo, menos fazer o que ela faz. Eu dizia: de jeito nenhum, trabalhar em hospital, dar plantão noturno, tá no ano novo, no Natal e no meu aniversário, né, trabalhando, eu dizia que nunca nem jamais. Mas como essa força motriz mesmo, nos traz e nos leva, e acabei virando fisioterapeuta, poderia ser fisioterapeuta de clínica e acabei sendo fisioterapeuta de hospital, que é pra honrar bem honradinho. A fruta nunca cai longe do pé, né? E dava plantão noturno e dava plantão de final de semana. Mas isso também foi abrindo para um olhar de como é que a gente pode fazer, porque o fim que eu via era um fim muito triste das pessoas no hospital. As pessoas que morrem no hospital morrem sozinhas, morrem longe da família, morrem em um ambiente completamente industrial, né? A luz artificial, sem janela, sem luz natural, sem o sol, sem os amigos, sem os parentes. E isso para mim não era o fim que eu queria para mim e para ninguém daqui, da Terra. Então foi quando eu comecei um caminho, como você falou, do alternativo, que para mim não é, né? Porque as grandes medicinas são as primeiras, né? A medicina tradicional indiana, o Ayurveda, a medicina tradicional chinesa e tudo que deriva a partir daí, acho que foi para esse caminho que eu fui até chegar aqui e entender que o que faz a curanderia, o que faz uma curandeira ou uma rezadeira ou uma benzedeira é algo que todos nós podemos fazer, que é estar presente, né? Porque se a gente estiver aqui agora, no momento presente, eu vou saber que talvez você esteja precisando da minha mão no seu ombro, sabe? E assim a gente vai se curando uns aos outros. Eu acho que é nessa direção que a gente pode caminhar. Legal. E aí dentro disso eu queria abrir para vocês também falarem das experiências de vocês. Hoje a gente teve aqui Margarete, né? A gente teve uma situação da Margarete de falar sobre uma situação traumática, física, né? E a gente viu algo acontecendo aqui. Dentro disso, no que vocês se sentirem à vontade para falar sobre isso, sobre esses processos curativos e sobre esses encontros com a cura, com curandeiras, enfim. Fica muito aberto para quem sentir à vontade para essa conversa. Eu acho que nesse mundo que a gente vive, como disse antes, a gente foi se isolando, né, da conexão com a gente mesmo e a conexão com a Terra, né, e fomos ficando meio que robotizados, né. Então o nosso processo de cura é muito longo, é o que eu digo, né, Daniel? Não é? Faz anos, né, que eu estou em busca trabalhando todos esses novos processos, né?
E durante toda essa minha caminhada eu tive vários desafios muito grandes, né? E a experiência do pneumotórax foi uma delas, né? Mas eu aprendi com a Gisela hoje a trocar teimosia por determinação, né? Tica-tica. Mas é um processo lindo, é um processo muitas vezes doloroso, né? E a gente vai encontrando a nossa curandeira interna, né? E os nossos curandeiros externos, que às vezes é um sorriso, às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, né? E tudo isso vai só acrescentando e a gente vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. Pelo menos essa é a busca, né? E eu sou muito grata, assim, porque várias vezes, nas maiores dificuldades, eu sempre tive apoio do anjo da guarda, mas no momento a gente está ali, e a gente volta nos processos muitas vezes, né? Mas a gente volta, cada vez que volta, é num nível diferente de consciência. Então, eu falo, é libertador. Daí você olha aquele monstro assim e fala, nossa, passei anos tendo medo de você. E aí, no despertar, você, puxa vida, tá livre, né? Você não é tão grande assim. Então, por todo esse processo de gratidão a toda a nossa ancestralidade, eu não sei, mas eu acho que no momento a gente tem que deixar ela no passado. É uma visão que eu tenho, sabe? Que não é esquecer, é gratidão sempre, porque foram eles que... É chavão, mas é bem isso mesmo. Fizeram a estrada pra gente estar aqui, né? Mas chega um momento que é assim, ó, muito obrigada, mas agora é comigo, né? Então, eles ficam no passado, né? Pra gente poder fazer a nossa história. Então, é isso. Desculpa, eu falo demais. Eu acho que você fala demais, você não viu eu. Foi uma coisa bem linda que aconteceu quando a gente veio aqui para tentar acertar esse encontro. E eu contei para ele, né? A gente se conheceu também agora, né? Faz poucos dias, porque Leila nos conectou. E quando eu falei dessa roda de conversa, na hora saltou da boca dele, ele não conseguiu e contou sobre a sua avó, que eu acho que seria super legal a gente ouvir. Ah, sim. Então. Como era com ela. Então eu sou proprietário neste momento, né, junto com vocês desse espaço, porque o espaço foi construído, pensado exatamente com esse propósito. E esse espaço tem relação com essa proposta, né? Então é um espaço que me veio assim na cabeça depois que ele já estava pronto, isso tem uns 15 dias. Um espaço para reconstrução, para reestruturação familiar. Então eu sou terapeuta há 30 anos e sou terapeuta há 30 anos que eu me descobri terapeuta. Porque aí eu percebi que eu já sou terapeuta há muito mais tempo, através da ancestralidade, né? Então, contando a história da minha avó, fica muito claro o porquê que eu trago essa possibilidade, essa habilidade, essa capacidade, enfim, né? Esse caminho. Porque desde pequenininho eu sempre tive a minha avó do lado, era a matriarca da família, e a minha avó tem até hoje, né? Ela não está mais presente, mas a cadernetinha dela de orações está presente lá ainda com a família de São Paulo. Então tudo que, né, acontecia, qualquer problema dentro da família ou com as pessoas, ela apresentava uma oração, ou às vezes um emplasto, um chá, né? E até hoje com 55 anos, eu, graças a Deus, não sei, esse corpinho não sabe o que é medicamento. Né? Você fala, já tomou antibiótico? Não. Já tomou anti-inflamatório? Não sei o que é. Né? Então, isso vem dessa estrutura. E a avó dela era indígena, né? Então vem já, né, de lá. Eu tive, por exemplo, hérnia, né, de nascença, nasci com uma hérnia inguinal. Com 7 anos, ela determinou que era aquele momento, até então não era ainda, ela determinou aquele momento e fez lá
um emplasto, fez um tratamento de um final de semana e de repente a hérnia foi embora. Então isso, se a gente contar para um médico, né, tradicional, alopata, ele vai dizer, como assim, né? Isso daí é só cirúrgico, querido. Tem esse negócio de oração. Meu filho que está aqui, né, deveria estar aqui participando, inclusive está lá embaixo, ele está com 20 anos hoje e desde pequenininho ele também tem uma saúde também muito boa, também nunca tomou medicamento, né? Mas desde pequeno, quando tinha algum evento de febre, qualquer tipo de situação, a gente ligava daqui de Curitiba para a vovó lá em São Paulo, falava, vó, né? Não está bem aqui, está com uma febre, está com isso, está com aquilo. Eu falava, tá bom. 5 minutos depois, você ia lá medir, o menino já estava bem. Você falava, mas o que aconteceu, né? Porra, 400 quilômetros, né? Tem serra, tudo, mas foi tão rápido, né? Uma oração que ela fazia lá e se apresentava, se materializava aqui dessa forma. E hoje está sendo comprovado, né? Pela neurociência, o poder da oração, o poder dos passes magnéticos, enfim, está sendo comprovado, física quântica. E eu fico imaginando eu contando para minha avó, né? Vó sabe que hoje está comprovado que a oração faz bem, que cura, né? Fico imaginando ela me falando, sério? Nossa, que importante, né? Coisa que para ela, né, é totalmente natural e fácil e tranquilo. Eu falava, não, mas a gente já, os que eles estão descobrindo agora, levando tanto tempo, gastando dinheiro para descobrir, a gente já sabia, né? Então essa coisa da simplicidade, eu acho que vem muito, né, desse processo do curandeirismo. Então acho que esse resgate que a gente está fazendo tem relação com isso. De a gente buscar o simples, buscar o mais natural. Está tudo aí, né? Você trabalhou hoje com a respiração, o yoga fala disso, né? Os orientais falam, você tem problema? Respire. Está com dor? Respira. Aí você fala, mas é simples assim a nossa cabeça aqui, né? Ortodoxa, ocidental. Não, mas não tem que fazer um exame, não tem que fazer isso, tomar medicamento. Não, só respira. Funciona. Mas a gente está buscando o complexo, né? Porque nós fomos formatados assim. Então acho que esse resgate, essa união, né, do Oriente com o Ocidente e essa busca pela simplicidade não é tão difícil, não é tão complexo, né? E a gente coloca muito peso. Então, dentro do trabalho que eu hoje faço, né, busco ajudar as pessoas, tem muita relação com isso. Falar, está sendo difícil, mas pode ser menos difícil e pode ser simples. E tem tido ótimos resultados. Mas com essa base, vamos buscar, como disse a Margarete, né? Buscar e deixar lá, ressignificar, ser grato. Então hoje eu trabalho com base nas constelações familiares, genograma sistêmico, programação neurolinguística, porque é exatamente para reestruturar, né, essas questões que a gente carrega da ancestralidade. Então olhar para isso e fazer as escolhas. Opa, isso é super legal, eu vou carregar comigo esse poder, esse potencial, essa simplicidade da minha avó, esse poder de olhar para o mundo, né? Essa capacidade de lidar com o simples, eu posso pegar. E tem algumas coisas que eu posso olhar e falar, isso não era legal, não deu bom resultado, não. Então esse eu vou ressignificar e vou fazer de forma melhorada agora. Esse é o meu papel aqui, né? Para que eu deixe um legado melhor para o meu filho. Então é daqui para frente agora, né? Então acho que é isso. Então, gratidão a todos. É tão importante que a gente, quando faz uma transformação na gente, né, como reverbera na nossa descendência, né? Eu nunca esqueço um dia, a minha filha falou assim, mãe, não sei o que você está fazendo, mas quanto mais você faz, melhor eu estou ficando. Então, porque ela teve essa percepção, né? Eu não sei quem foi. Espero que eu acabei de chegar, só que... Seja bem-vindo. Obrigada. Meu nome é Adriana e eu moro no Parolim. E eles veem o Parolim como um bairro muito conturbado. E eu tive um grupo que fazia parte de segurança de pessoas. E meu pai era segurador, então eu disse, vou ver o que eu vou fazer um pouco com isso. E a gente caiu no nível de criminalidade. As pessoas conversam com as outras nas ruas, com os mendigos. Eles estão sendo mais aceitos nas suas coisas do que as próprias
mais aceito do que antigamente se sentia. Eu disse, mas por que você chegou 15 minutos? Ah, eu conversei com o mendigo. Eu disse, mas você deu tela para mendigo? Eu dei tela para mendigo. Mas em qualquer lugar no mundo isso não se faria. Por que você fez isso? Vai essa palavra Ressignificando. E eu vim assim mesmo porque eu tive a experiência de estar precisando fazer coisas importantes pessoais, que foi exatamente isso que é universal, é unânime. É tanto aquele mendigo lá que está precisando de um bom dia, como a pessoa que está ressignificando, precisando saber que é para si ou para o próximo. Tem gente que tem, advogados que tem lugar lá, em outros lugares aqui, e outros lugares que tem trânsito em vários âmbitos, e eles falam a mesma coisa como aquele mendigo que eu vi. Então, socialmente, para mim, isso... Eu falo isso porque a minha mãe era irmã dele. E oportunidades todas era cliente da Gisele. Então, quando ela disse que ela ia fazer, eu disse, eu tenho que contar aqui isso de Sônia. Eu tô meio assim porque eu tô fanha, mas que funciona. E aproveitando, né, o gancho, né, que ela está falando da questão dos mendigos, isso é um rótulo, né? Porque a partir do momento em que a gente tem todo esse movimento, que a gente espiritualmente a gente amadurece, a gente percebe que a gente é tão vulnerável, hoje a gente está vivo, amanhã a gente não está mais, né? Então essas questões fazem com que a gente mude a nossa postura em relação ao outro, né? Então você mora no Parolim, eu moro ali no Guaíra, ali na Paraíba. Eu moro a 24 de maio. Então assim, tem uma favela muito próxima ali, né? Sim. E existe muito preconceito em relação a algumas questões, né? Dos carrinheiros, né? Desmancham o lixo, parará. Então a oportunidade que a gente tem de estar próximo deles, a gente vai percebendo que a ignorância é das pessoas que têm mais conhecimento. Exato. Porque as pessoas que estão ali, elas são muito favoráveis a muitas mudanças, né? E a gente não pode generalizar, tem sim um aqui, outro ali que não pensam da mesma forma, mas a maioria tem uma consciência em relação ao melhor, né? E quando você tem essa oportunidade e você quebra esses conceitos e você começa a conversar, você vai puxando a corda e você vai percebendo o quanto aquela pessoa tem para te dar, te oferecer em relação a conhecimento. Eu fico emocionado com isso. Não, mas é bacana, sabe? Eu fico emocionado, mas tudo bem, vamos ver se eu consigo continuar. Mas e a partir do momento em que a gente se permite servir o outro, né? A gente está como terapeuta é porque a gente está dando a oportunidade de aprender, porque nós estamos para aprender e a gente também está querendo ajudar, né? E conhecer cada vez mais o outro. Então isso possibilita um crescimento espiritual enorme. Isso faz com que a nossa luz ela venha a resplandecer e também a influenciar uma série de pessoas, né? Fora todo o aprendizado, toda a bagagem que a gente tem. A gente está terapeuta hoje não é à toa. A gente passou por situações complicadas, situações ruins, não é à toa. A gente veio com um propósito, nós temos uma missão aqui, né? Como consteladores, eu também sou constelador, né? A Carol também cada um no seu campo, mas com o mesmo objetivo, de realmente fazer com que as pessoas tenham essa consciência
de que um precisa do outro e a cura está onde? É no nas nossas atitudes, é olhando para nós, não olhando para fora, para o externo, procurando se conhecer cada vez mais, dentro de todo um conceito ancestral que a gente traz, né? Dos nossos, quanta coisa que a gente pode aproveitar, né? No caso da cura. O meu avô, ele fazia cura com cigarro, com charuto, né? Então ele soprava aquela fumaça no ouvido, né, da criança, ou então procurava, fazia a oração dele, mas qual era o propósito dele? Onde estava isso? Né? Qual era o objetivo dele? Era o amor que ele estava querendo transmitir para o outro, né? Dando a possibilidade do outro estar próximo. Oi? Eu parece que tive cura com chimarrão já. Eu sou gaúcho. Hoje eu não tomei com chimarrão, tomei só café. Então, aí eu fui, e na minha caminhada assim, eu fui descobrindo, né, o quanto eu amadureci e o quanto, como constelador, tem essas influências, né? Meu pai também era curandeiro, né? Eu fiz um curso de curandeiro, eu nunca tinha ouvido falar do curso de curandeiro, mas foi fabuloso, foi incrível, né? A mestra que veio para nós era uma pessoa super moderna, com uma, né, nova. Vocês estavam esperando uma velhinha aqui só porque, né, a cura geralmente tem que ser uma senhora? Não, eu vim porque eu tenho esse objetivo, né? Essa vontade de estar nesse movimento. Então eu acho incrível isso, sabe? A gente não está aqui à toa, existe uma frequência, existe uma intenção, existe um amor muito forte, né? Que une todo esse conceito e todo esse desejo, né? E é isso, eu falo demais também, igual você, tá? Deixa eu aproveitar o gancho aqui então e falar um pouquinho. Na verdade, eu queria compartilhar que eu fui uma beneficiária do benzimento, assim, desde pequenininha. Reza a lenda, voltando à questão das benzedeiras, e eu me peguei esses dias falando isso para o meu filho como uma alternativa, coisa que a gente nunca tinha comentado. Que eu fui uma criança muito chorona, assim, desde que nasci até os 2, 3 anos de idade. Acho que eu não queria vir, ou eu fui empurrada, assim, sabe, para chegar aqui na Terra, né? Então foi assim muito conturbado, chorava muito, extremamente saudável, assim, uma criança bem bonita. Assim. Acho que é isso que fazia com que cuidassem de mim, de tamanho, assim, dificuldade que era essa coisa do choro e coisa. Né? E meu pai saía, assim, nós morávamos assim num município que tinha assim, ele tinha que se deslocar 4 quilômetros para levar uma peça de roupa no centro, né, para uma pessoa fazer um benzimento. E disse que toda vez que ele estava chegando lá, era o horário para dormir. Então essa coisa do benzimento, para mim, acho que foi assim, para aqueles que estavam no meu entorno, foram assim, salutar, né, foi o que deu assim, realmente toda uma condição. E aí esses dias meu filho, hoje sou vó, a Júlia de 7 anos, a Clara de 3 meses, estamos esperando um menininho, né? Um australianinho, que vai chegar em dezembro. E aí meu filho contando, né? Não a Clara está super saudável, mas uma criança também, filha de um amigo, e que, nossa, com problemas de saúde, isso, aquilo, já tentaram tudo. E eu falei assim, naturalmente nessa conversa, eu falei assim, já levou para vencer? Acho que você vai reproduzindo, trazendo essas suas experiências, né? Que os seus pais buscaram a ancestralidade como um apoio, e você nunca tinha me ocorrido. E eu levei meus filhos para benzer também. Aí eu contei, falei, nossa, mas benzer, eu falei, nossa, vocês quando pequenos, eu sempre levava, não precisava estar muito doente ou só quando precisava. Eu tinha o hábito de procurar, assim, sabe? E até hoje a gente fala assim, parece que a benzedeira fala, todos nós temos esse poder, né? Eu acho assim, da imposição das mãos, né? Da oração,
mas dá aquela impressão assim, tem pessoas que têm uma reza mais forte. Então, se você está numa dificuldade, né, você fala assim, não, como, né, liga para a avó, né, Sim. e aquilo, sabe, canaliza, né, e resolve. Então, eu acho assim, maravilhoso isso, né, acho que a gente tem que buscar isso mesmo. Não como uma alternativa, mas como, sabe, uma dimensão da nossa existência, né, da nossa vida. E foi, acho que até nesse sentido que hoje também eu já compartilhei com alguns, né, caminhei, não tem nada a ver com a minha formação de origem, né, eu fiz assistência social, fiz direito, trabalhei 33 anos na administração pública e depois me vi fazendo um curso de yoga, psicologia do yoga, daí hoje estou fazendo um curso de formação, né, na tradição de Krishnamacharya, estou amando. E aí resolvi aproveitar o espaço que eu tenho, que eu vejo, eu coloco às vezes para o Daniel, fica meio confuso, para mim, né? Assim como um espaço de cura. Né? Então a gente já teve algumas experiências bem legais, assim, né? Com a participação do Daniel e outras pessoas também que foram chegando, e que eu entendo assim, e ali eu vejo assim que não é assim. Você até trabalha com o corpo, mas é muito mais a cura do espírito, sabe? É assim, pelo menos esse é o meu propósito, né? A gente trabalhar o corpo, né? Mas está trabalhando assim uma dimensão mais sutil, transcendente, mais sutil. Você falou que você começou com uma outra formação, né? Mas você falou assistência social, né? Que foi a primeira. E aí eu vou até puxar isso, que é um dos tópicos que eu trouxe aqui pra gente falar hoje, que é esse serviço, né, da cura, mas de como isso também é um serviço social, assim, né? Então, de alguma forma, o que você começou numa formação, você hoje se utiliza de alguma forma, né? O que você teve vontade de buscar lá quando você fez a primeira formação, você aplica hoje, né? Porque quando eu comecei a fazer esse documentário sobre a minha avó, eu comecei a pensar sobre isso, né? E aí eu me dediquei especialmente a pensar sobre as mulheres, assim, né? De como a minha avó não pensava que ela estava fazendo um serviço, como ela estava se dedicando à comunidade. Porque as pessoas batiam na porta da casa dela, ela parava tudo, ela parava de cozinhar, ela parava de estender roupa, ela parava de atender a gente que estava lá na casa dela, ela abria a porta da casa e tudo se parava ali. Aí a pessoa sentava, ela trocava uma ideia com a pessoa, entendia qual era a dor da pessoa, abria o baúzinho dela, começava a fazer a costura e reza, a pessoa voltava por 3 dias ali. E às vezes a pessoa saía com uma mistura de ervas, ou alguma oração, mas sempre tinha isso, esse serviço social prestado, né? Então é isso, né? De alguma forma. De alguma forma isso, né, vem me conduzindo, né? Complementando isso que você está dizendo, eu trabalho também com orientação vocacional, né? Então a gente enxerga muito isso que você está dizendo. E a gente coloca a benzedeira e as curandeiras, enfim, com um método, né? Que era o método que eles usavam. Mas eu sempre digo que você pode ser um curandeiro independente do que você faça. Né? Por que o advogado não é um curandeiro? O que o advogado está fazendo? Né? Quando a gente procura um advogado, a gente está com alguma dor, com algum problema, e ele vai curar a nossa dor. Essa é a busca. Então você pode ser um curandeiro independente da prática que você faça. O que depende? Realmente desse posicionamento que eu acho que tem relação com as curandeiras, né? E com o feminino, de estar, como você está dizendo da sua avó, eu estou à disposição, eu estou a serviço. Então é esse posicionamento que eu acho que nos conecta com uma essência divina, que traz a simplicidade, que traz a possibilidade da cura, independente do que você faz. E acho que até indo além ainda, costurando a mesma fala, o que é que me põe a serviço? O que é que diferencia uma pessoa que se põe a serviço? Nem tudo se cura da noite para o dia, né? Os processos, como você tinha falado, né? São processos longos, às vezes dolorosos. Então, nem sempre uma pessoa que se põe a serviço, ela está completamente 100% curada, porque isso não existe, né? Estamos aqui,
na carne, estamos aqui para crescer e vai ser até o fim da vida, a gente buscando se desenvolver, melhorar e sanar as feridas e tudo mais que a gente precisa, os nossos desafios, cada um vem com os próprios desafios nesta existência. Eu acho que além dessa disponibilidade, ou aonde nasce essa disponibilidade? E aí é no amor, né? Quando você aprende a amar, e acho que talvez esse seja o maior aprendizado de quem passou por essas mãos, né? Quando você fala da sua avó, quando você fala da sua avó, quando você fala... O jeito que vocês falam vem tão carregado de emoção, você falou do seu avô, né? A gente consegue sentir que é uma fala, que ela não é uma fala bruta, ela é uma fala, às vezes até um pouco tremida, né? Porque ela está carregada de uma emoção que está vibrando nas células do corpo todo, inclusive na garganta que está falando. E acho que isso vem de uma experiência, quem recebeu, sentiu o amor. Então acho que acima de tudo essa disposição é algo que eu posso ter, mas que eu preciso desenvolver uma amorosidade que também não é só para aquele que se diz curandeiro, mas para todas as pessoas. Né? Acho que no fim, all we need is love, né? Acho que é o que a gente realmente precisa é o amor, e que talvez o que a gente tenha recebido a mais dessas mulheres, já que estamos falando desse feminino hoje, é esse amor que vem, e que vem muito inerente nesse feminino, que é o cuidar, que é a mãe que cuida, né? É a mãe que cuida. O homem põe aquele bebê dentro da mulher, mas é a mãe que gesta, que pare, que amamenta, que cuida. Por isso você trouxe essa coisa como o feminino, apesar da gente ter aqui até que muitos homens. Nossa, né? é ótimo isso, né? E homens trazendo essa fala de cura e de amor e de ter recebido. Então, no fim das contas, é no simples mesmo, eu também concordo, não é no rebuscado. E é no amor. Acho que acima de tudo é o amor que vai mover isso. A cura, no fim das contas, o que é curar-se? É aprender a amar e ser amado. No fim, acho que se resume, acho que a gente pode resumir a isso. O que está faltando para a gente ser melhores como indivíduos dentro das nossas famílias e criar uma sociedade mais equânime, né, com equidade? É o amor. Quando todo mundo estiver amando, eu não vou fazer mal a alguém se eu estiver no amor. Então, acho que no fim a gente vai caminhando nessa direção. Como é que eu ensino a amar, mas se eu não sei amar? Então, é cada um aprender a amar. Porque aí você se cura, eu te curo, toda hora isso vai se retroalimentando de uma maneira simples e natural, até que todo mundo entenda que sim, a cura está nas mãos de todos. O amor, as pessoas confundem o amor com apego, né? Eu acho que eu amo, né? Então, realmente, não, talvez a gente não ame tanto, a gente se apegue muito. E a gente cresce com muitas crenças limitantes, né? E assim como a gente traz todo esse conhecimento e essa honra da nossa ancestralidade de coisas que a gente criou, que a gente acredita que deram certo, isso nos limita a frases, a dizeres, né? Do tipo, isso não é problema meu. E quando você vai e entra nesse caminho espiritual de evolução e transcendência, é um choque de realidade, porque você olha para você e diz, isso é problema meu. Então, o caso do mendigo, o caso disso, daquilo, isso sim, é problema seu também. E é muito difícil, né? Então, é muito mais fácil você denegrir a imagem de coisas, de pessoas, de coisas que estão acontecendo, porque tira a tua responsabilidade do caos que está o mundo, né? E quando você assumir, é muito mais fácil você viver assim. Você vai morrer, isso não era culpa minha, isso daí... Não, a sua cura depende da minha cura, depende da sua... Enquanto todos nós estivermos curados, isso vai acontecer. Né? Então, sim, é responsabilidade de todo mundo. A cura, a sua, a minha, de todos. Salvosos somos um, né? Só vamos quando estivermos todos juntos. E enquanto estiver um padecendo, alguém sofrendo, não iremos para o próximo nível, né? A gente está na fase, 12 do jogo. Estamos aqui morando na Terra, estamos jogando. Chama Vida na Terra o jogo que a gente está jogando, né? Um exemplo, estamos na fase 12. O que vem na fase 13? Não sabemos. O que é que precisa para passar de fase? Amor. Tem que estar todo mundo vibrando amor, mais do que um sentimento de dizer para você, eu amo você. É ser amor, é estar amor, é sentir amor, é vibrar amor, é uma vibração. Mais do que... Você falou do feminino, né? Tem
tentado aprender com essa criatura aqui é trazer o feminino, né? Porque uma coisa que foi tirar essa criatura amada foi tirado de nós, mulheres, essa força do feminino, né? E foi aos poucos implantado na gente a força do masculino. Então a gente perdeu, infelizmente, né, essa coisa do feminino, né, que é do afeto, que é do cuidar, né, que é de estar presente, do amor em si e cuidar do outro, né? Aí ficou aquela coisa do tem que pensar na minha carreira, tem que pensar no isso aqui, isso e tal. E se vocês prestarem atenção, juíza tem a voz mais grossa, porque eu conversei com algumas e realmente elas que na luta de se impor nesse mundo masculino, as mulheres foram se masculinizando. E é uma pena, né? É uma pena, porque a gente trazer... Mas e se a gente puxar uma outra perspectiva? E se ao invés delas irem se masculinizando, elas foram se fortalecendo para não serem silenciadas? Não, porque na minha visão, tá, elas sempre vai com uma ruptura, né? Vai para um extremo para daí voltar ao equilíbrio, que é do masculino e feminino. Hoje aqui, graças a Deus, nós temos quase um equilíbrio, né? Porque nós estamos em mais mulheres, mas os homens estão presentes. E cada vez mais que isso aconteça, né? Para que a gente realmente viva no mundo em equilíbrio, né? Sem julgamentos, viver no amor, como você diz, né? Mas eu acho que tem uma questão que acho que foi que ela puxou aqui, que é uma questão desse ser, não é um ser masculino, mas é um outro eixo que não tem muito a ver assim, nessa questão mais de alma, da questão de comportamentos da sociedade, de uma sociedade patriarcal, onde você tem que falar mais alto para ser ouvida, né? É que eu ouvindo tudo que vocês estavam falando, desculpa até por ter chegado atrasado, muitas vezes estava terrível. Que bom que você veio. Obrigada. É que ouvindo tudo que vocês estavam falando, assim, pensando nesse lugar da espiritualidade, e eu vou falar partindo de uma impressão muito pessoal. Eu acredito que eu fico muito feliz da presença de homens que tenham esse sagrado feminino dentro de si e que é externalizado pela presença de vocês aqui. Acho que isso faz toda a diferença numa sociedade mais humanizada. E aí quando eu digo o porquê das mulheres, né, sim, elas se tornaram mais masculinizadas, na minha percepção, no sentido de que o mundo mudou. Né? A gente está vivendo numa sociedade frenética. Isso que a Gisela falou a respeito de a gente precisa de mais amor é muito sobre aquilo que aquele filósofo Bauman diz. A gente está vivendo uma sociedade líquida, onde tudo é consumo, onde tudo é rápido, é fast food, as relações elas são rápidas. E onde é que fica essa necessidade de troca de afeto? E aí eu só queria pontuar, fazendo um paralelo a tudo isso que vocês estavam falando, de como é bonito e necessário cada vez mais reforçar esse elo, não só da memória afetiva das curandeiras ancestrais, mas da necessidade dessa manutenção dessas pessoas, da existência de todas essas fontes de troca de energia, né, de cura, seja através da fé, seja através do afeto, e que fazem realmente com que essas pessoas que estão conectadas mais com a matéria, né, com o cotidiano, com a necessidade de trabalhar, de fazer renda, essa questão imposta cruelmente, né, por uma sociedade contemporânea, assim como o advogado ele cura as nossas necessidades tributárias, a gente precisa dessas figuras espiritualizadas para nos reconectarem não só com aquilo que já foi passado para nós, dos nossos ancestrais, mas principalmente para a gente se reconectar com a nossa espiritualidade, seja ela qual for, né? Cada um tem a sua. Então, eu penso muito dentro desse aspecto, assim, que eu acho muito bonito isso que está acontecendo aqui. E acho muito bonito isso de várias formas
essa espiritualidade se manifestar através de pessoas que têm essa fé imensa, né? E o que é fé? É acreditar na mudança, né? A cura é a mudança de um estado físico, emocional, e eu acho isso extremamente poderoso. Nem todo mundo acredita. E eu acho que é isso que faz essa conexão com o amor, né? Eu não sei, eu falo também bastante, gente. Não sei se vocês entenderam o que eu disse, mas eu acho que é um pouco sobre A isso. necessidade falou muito, né, da gente. A gente necessita de amor. Então essa conexão que a gente tem não é uma coisa que vem por causa que a sociedade é, porque a gente é. A gente tem que ser antes do que a sociedade. A sociedade vai cobrar o que a gente é. A sociedade não vai cobrar o que a gente não é. Ninguém dá. Eu acho que alguma vez você me falou isso, ninguém dá o que não tem. Então a sociedade vai ser frenética porque nós estamos desconectados, frenéticos. E é por isso que esse movimentos como esses encontros, eles são tão necessários para a gente dar uma pisada no freio e pensar assim, não, a vida não é só correria, a vida não é só sobre isso, né? Eu preciso olhar para mim também, eu preciso olhar para mim e para poder olhar para o outro. E como é que eu posso ajudar o outro de alguma maneira se eu não consigo, né, tá bem, tá conectado de alguma maneira com alguma frequência elevada? Eu até tomei às vezes me interpompo, porque eu tive uma experiência engraçada que eu pensei, nunca vai acontecer isso comigo. Por que vai acontecer? Será que é a terceira, quarta vez que eu vou ter que fazer isso? Daí aconteceu 6 horas da tarde e eu disse, mas e agora? Agora eu ia dar uma passada aqui, fazer um negócio ali, aqui. E acabou que eu entendi que eu tinha que reconectar com coisas pessoais, com coisas, puxa, eu esqueci do meu banho. É importante eu ter esse banho às 6 horas, esse banho dar certo e ser um banho certo. Eu não vou então ter que pensar na minha casa, ter que pensar, deixa, agora nesse momento vou me reconectar, porque senão eu vou pirar, vou surtar. Eu acho que quando tem esses festivais, esses encontros, né, que a gente pode olhar para o outro e ver, puxa, a tua experiência assim. Eu tenho uma experiência como estudante de psicologia, eu digo que o meu coração é internamente de estudante, e de musicista. Musicista eu sou desde os meus 16 anos de idade. E toco flauta doce. Não trouxe minha flauta hoje. Mas eu toco. E geralmente eu vou tocar. Vou te visitar. Você mora lá perto? Vou lá, fazer uma dupla. A família musical. Eu queria interromper um pouco, porque acho que eu não posso deixar passar, porque eu estou me educando com relação às questões do antirracismo, dos preconceitos, e acho que eu preciso trazer isso, que foi durante a sua fala, que foi com todo amor, eu sei, respeito, mas você usou a coisa do denegrir. E eu aprendi, venho aprendendo sobre como esse denegrir vem do negro. Sim. Então, que quando eu vou denegrir alguém, né, eu levo, então é o negro, né, tem essa relação desse verbo com essa palavra. Então, só para a gente aprender também juntos, né? Sim. E da gente trocar esses verbos, né? Da gente não usar mais, por exemplo, denegrir. Vai denegrir a minha imagem se eu fizer tal coisa. Porque vai para o negro, então isso é ruim. Então, só para a gente também aproveitar, já que estamos curando, da gente... São coisas que estão tão dentro do nosso vocabulário natural, né? Eu sou uma estudante da Djamila Ribeiro, adoro, estou nessa causa indígena e na questão negra também, né? Que a gente já estamos estudando, né? Questão do preto, negro. E está tão embutido que às vezes é uma causa que me dói tanto. E às vezes eu faço até brincadeiras racistas. E eu nem percebi. A gente tem isso, uma construção cultural muito difícil, né? Mas isso E aí eu queria puxar também essa de que foi
uma coisa que a Margarete falou, que foi uma coisa que eu percebi, não é de correção nesse caso, mas é uma coisa que eu também, desde que eu comecei a olhar os vídeos, vendo minha avó, vendo todo o trabalho dela, e vendo como eu, com 10 anos de idade, as coisas como eu servia. Eu acho que a mulher não está para servir. Eu acho que a gente não está aqui no mundo para acolher e para servir. Eu acho que a gente está para viver. E que se a gente quiser sentir que a gente, em algum momento, a gente precisa servir, precisa abrir a casa, fazer uma comida, servir os amigos e de acolher e de cuidar, a gente também pode como mulheres. Mas não é, a gente não nasceu e não cresceu para isso. Embora a gente seja muitas vezes colocado dessa forma, como se o papel do homem numa casa fosse de ser servido e que a gente servisse. Porque eu cresci, eu tenho um pai maravilhoso, mas é isso, a gente serve ao meu pai até hoje, sabe? A gente serve, eu tô morando nesse momento com os meus pais e é isso, assim, a gente diariamente reeduca ele, mas a gente serve. E é triste isso, assim, é triste para os dois lados, é triste porque é triste pra gente ter que sempre estar numa atenção, que era essa atenção da minha avó, que abria a porta, porque era uma atenção. Eu acho que minha avó, se ela fosse escolher, tanto que numa das filmagens no final da vida, quando eu falei com ela, no final não, mas nas últimas filmagens que eu fiz com ela, ela falou, agora às vezes eu deixo a cortina fechada para as pessoas não verem que eu estou em casa. Porque ela tinha medo de alguém entrar na casa dela, porque ela estava cansada de ter que atender. Mas ela sempre atendeu, ela tinha 20, ela morreu com 94, ela durante pelo menos 70 anos da vida dela, ela serviu. E será que ela queria mesmo? Será que em algum momento ela não se questionou? Porque é isso, assim, é um questionamento que eu faço diário, assim, de quando eu estou numa situação que tem homens e que eu me vejo, me percebo que eu tô servindo de novo, sabe? Então é isso, só assim, que é uma coisa que eu fico pensando que pra mim é curativo, assim, como você falou do que a gente traz, é algo que a gente tem que curar, isso é um caminho que eu tô aí e que eu queria muito compartilhar para não deixar passar também. Sim, porque você foi a criança que ficava sem a avó no momento em que ela ia atender, né? Era você que ela deixava pelas outras pessoas que nem eram da família. E acho que, então eu entendo a sua dor e eu sinto muito, porque doeu, né? Doeu. E agora ela pode ouvir você contar isso também, porque ela talvez não soubesse disso. Ela está ouvindo agora você dizer. Você falou para ela diretamente? Não. Né? Mas agora ela ouviu. Então agora ela sabe. E sim, tudo que você falou faz sentido e foi assim sim. Foi desse jeito. E de novo, a gente não precisa mais de nenhum extremo. A gente não precisa nem 8 nem 80. Acho que a gente pode encontrar esse caminho do equilíbrio onde... Agora, ontem eu falei para eles, estou com os meus pais, vim de Curitiba, vim em São Paulo com eles, e chego e falo, olha, não fala comigo, não olha na minha cara, porque agora eu preciso me recolher, eu preciso me cuidar, eu preciso descansar, fiz muito e agora eu preciso parar. Talvez o que a gente está, acho que as pessoas que estão aqui hoje estão começando a entender e estamos exercitando sempre que a gente pode, ao máximo possível, é o tal do equilíbrio. Então, eu acho que todos nós podemos estar a serviço da vida, não necessariamente a serviço do outro. Nem todo mundo vai estar a serviço do outro desse jeito, como terapeuta, mas a gente tem que estar, isso eu acredito, a serviço da vida. A serviço dessa vida que a gente está vivendo aqui, porque somos estamos juntos e somos todos jogadores desse, estamos todo mundo na mesma fase. Um com mais grana, outro com menos grana, um sofrendo mais, outro, mas estamos juntos. Então, estar a serviço da vida, nem que seja só da minha, eu acho que é importante. E aí, o quanto eu vou servir ao outro, e não nessa posição de serviçal, de serviente, né? De ser útil. Como se isso nos diminuísse. Acho que porque não tinha regra, porque não tinha autorregra, porque não tinha limite. Porque a gente não sabia se impor e não sabia colocar limites. Mas se a gente souber colocar limites, em nenhuma maneira estar a serviço do outro e colocar o prato, a comida no prato, vai ser... Eu vejo ela fazer, ela faz por ele. E faz com amor e ele recebe, mas ele que tira o lixo. Então eles encontraram um equilíbrio. Ela faz o almoço, mas ele lava a louça. Pode ser o almoço de domingo, é ele que levanta e lava a louça. Então eu acho que encontrar esse equilíbrio é o mais importante. Acho que o estar a serviço não é o problema. É como faz.
Como que a gente faz? Como que a gente se cuida antes? Essa hora do só posso dar aquilo que eu tenho, então eu me cuido, eu me curo todos os dias. Falando eu, não eu. Cada um de nós precisa estar atento para isso, para não deixar passar da conta. Porque senão desanda a maionese e fica que nem ela ficou, já fechando a cortina que eu não quero que ninguém veja. Quando a gente tiver essa liberdade de poder dizer, hoje não, meu amor, passa amanhã. Mas talvez amanhã também não, eu não sei. Passa e a gente vê, tá bom? Né? Da gente aprender a ser mais autênticos com a gente mesmo, e verdadeiros conosco, com aquilo que eu acredito, a aceitar as diferenças. Né? Então esse é um ponto de vista, esse é outro ponto de vista como você trouxe. Não estamos brigando, estamos só compartilhando pontos de vista e vendo de onde você traz esse ponto de vista que você trouxe, de onde ela traz o ponto que ela trouxe, né? E assim a gente vai se harmonizando. E aí eu pensei com relação a essa tua fala, acho até super legal, assim, sim, tem todas essas questões, eu acho tão bonita a diversidade, né? A diversidade geracional, tudo isso que acrescenta, esses pontos de vista, eles fazem a gente entender, se a gente está aberto para isso, esses outros lugares em que nós não habitamos, né? E é isso que você falou, só reitera para mim a importância desse processo terapêutico. Sim. Esse processo terapêutico que, inclusive, as próprias pessoas que curam, que estão ali a serviço, à disposição, se colocam, né, se sentem chamadas a isso, também precisam. E que por uma questão, talvez até geracional, a sua avó não tivesse pensado sobre isso, né? Então, eu acho que cada vez mais isso vem acontecendo e eu acho que isso é tão legal, é tão bonito, porque essas conversas, essas trocas fazem com que a gente consiga se olhar. E a fala tem muito poder, né, de fazer com que a gente se reconstrua, para a gente poder, aliás, se desconstrua para se reconstruir. Acho que tem muitas camadas ainda. A questão dessa coisa social, dessa cultura, né, que vem de anos, tá muito enraizado na gente. A gente fala coisas que a gente não percebe e às vezes a gente não quer falar, mas tá ali, porque faz parte do nosso cotidiano. Lá na MAP, um coletivo que a gente faz parte, uma vez, só citando como exemplo, uma vez em uma conversa eu usei o termo esclarecer. E uma mulher negra me corrigiu, ela falou assim, por que a gente usa esse termo? Por que a gente não pode usar o termo enegrecer? Porque sim, que uma cultura social traz tantas coisas pra gente e eu acho que assim, pensando nesse processo curativo, falar sobre isso, nos corrigir e trocar isso com as pessoas também é uma cura. É uma lembrança, é uma memória afetiva que vai fazer com que no próximo discurso, no próximo momento, a gente escolha palavras melhores. E eu acho que quando a gente fala com as pessoas também, a gente às vezes não sabe, né? Sabe aquele velho ditado que as pessoas dizem assim, chegam pra você, você pode ter feito um bem pra alguém que você nem sabe. Você pode ter mudado a vida de alguém que você não faz ideia. Às vezes a gente não acha que a gente é curandeiro, mas a gente está curando alguém e não sabe. Então eu acho que é uma troca de energia, assim, muito constante. E eu acho que essa busca pelo equilíbrio, ela também é constante e ela vai até o fim da vida e além, né? Eu acho que talvez seja essa a maior busca. Foi buscar equilíbrio. Eu preciso fazer uma coisa. Tá bom. Eu preciso não é nem redimir, mas é honrar. Né? Honrar o masculino, que eu disse chama de criatura. Mas isso é um problema? Não, mas eu sou muito grata por esse masculino, né? E por, junto com ele, estar encontrando o meu masculino e o meu feminino em equilíbrio. Então, desculpa e gratidão. Namastê, como a gente diz lá no Bahia, Parolim, namastê. Sabe assim, é muito. Às vezes a gente fala palavras, né? A gente fala palavras sem muito. Eu só queria pegar um gancho na palavra dela mesmo. Eu acho assim que esse é um processo, né? Acho que todos nós estamos vivendo um processo. Sim. E o objetivo é esse, né? Acho que o propósito é nós nos alavancarmos, né? Sabe? Progredir. E aí eu acho que essa questão da humildade, sabe? Todo terapeuta tem que ter um terapeuta. Todo professor tem que continuar tendo um professor, né?
E toda benzedeira, acho que também precisa de uma outra benzedeira. Eu acho que isso, sabe? E isso é uma relação de humildade que nós temos que ter no nosso próprio processo de aprendizado, né? Das palavras, de saber usar, às vezes, né? De ter um novo olhar, um novo vocabulário. Eu acho que é isso, sabe? É essa troca, né? Todos nós, sabe? Naquilo que for o nosso Dharma, naquilo que nós estivermos fazendo, né? Fazer da melhor forma possível, cumprir o nosso dever e saber que você sempre está aprendendo com o outro e aprendendo com o outro, né? E essa relação que é assim. E que coisa linda, né, esse círculo virtuoso de ser mestre e discípulo ao mesmo tempo, porque isso é constante, né? A gente aprende, a gente ensina, a gente aprende, a gente ensina. E eu acho que se a gente está aberto a esse movimento, que se a vida não tiver movimento, né, não existe vida pulsante. Mas eu acho que se a gente não estiver aberto a esse movimento, a gente não evolui. E aí a gente vai fazer o que na vida, falando sobre, né, fazendo gancho aquilo que a Gisela falou, tipo, onde está a nossa evolução? O que a gente trocou? O que a gente serviu na vida, para nossa vida, para a vida das outras pessoas? E desapegar dos papéis que ela falou, né? Muitas vezes não é amor, é apego, porque a gente se apega aos papéis, né? Sou professor, então não vou ser aluno. Então, quando você desenvolve essa malemolência, esse jogo de cintura, de conseguir trocar de roupa, né? Eu não preciso usar sempre a mesma roupinha, o mesmo personagem, a mesma identidade. Eu posso usar e me fazer aluna, e me fazer professora, e me fazer qualquer coisa que eu queira, né? Isso vai te dando essa leveza e esse movimento vai te soltando para que você se torne tanto humilde quanto apreciador de cada momento. Aquilo que você falou a respeito, eu acho muito pertinente, assim, né? Somos todos um. Energeticamente, assim, pessoalmente, eu acredito muito nisso. Eu acho que pensando nessa existência terrena, acho que quando a gente se olha, é tão mais fácil de olhar para o outro. Tão mais fácil também não, né? Tô exagerando. Mas assim, é um processo tão mais desapegado do ego. Acho que isso faz entender melhor, assim. Desapegado do ego no sentido de você se abrir para empatia, de você falar com o mendigo, de você não rotular o mendigo ou de não rotular qualquer outra pessoa que seja, pensando que é todo mundo igual mesmo. Que as condições terrenas, elas são condições, assim, ocasionais por causa de uma sociedade que a gente vive. Mas que isso não muda o fato de que todo mundo tem potencial para vibrar numa mesma energia, para se conectar com a energia do amor, da fé, da luz e para curar outras pessoas, enfim. Eu acho que, e reitero, gente, eu prometo que é a última vez que eu vou falar isso, mas eu reitero que essa importância do papel dessas pessoas que trabalham com processos curativos e energéticos e espiritualistas, porque eu acho que isso faz toda a diferença no caminho de pessoas que não estão conectadas com isso e precisam, e que eu acho que isso faz com que a gente consiga estabelecer um equilíbrio no mundo, né? Para que as pessoas possam se conectar de alguma maneira. É isso. Eu já ouvi falar na conexão do café: coração, amor, fé e entendimento. Eu disse, essa pessoa é pilhada, essa pessoa é frenética, essa pessoa vive a base de café. Ou ela virou um Buda, ou ela se iluminou. Ou ela é a Bhagavad, não é o nome do Bhagavad? Eu vou salvar ele, tá? Compartilhar. Na psicologia indiana, Solta aqui, tem a mano. Bhagavad, que é a luz própria. Ou ela virou tão luz que queimou tudo. E aí, gente, porque já deu 1 hora, o Instagram já cancelou e era a nossa proposta de ser 1 hora. Agradeço cada um aqui, agradeço meu afilhado e primo Gabriel, a Brenda, companheira do Gabriel, que estão aqui no TI, estão aqui resolvendo. Tentando resolver aqui. Bruna, maravilhosa, que é a produtora executiva do projeto e que muito grata de vocês terem conseguido estar aqui hoje. Ai, gente, eu peço mesmo desculpa novamente, mas eu tenho que trocar desculpas pela gratidão de vocês compreenderem que eu consegui chegar e me darem a palavra várias vezes. Ao Daniel pelo espaço, pelo carinho, pelo cuidado com a gente aqui, a cada um de vocês presentes.
Os partos do céu, né? Representando o que é. E a sua avó. E a minha avó, Dionísia, gratidão. Por ela, né? Porque se não fosse ela, você também não estava aqui, né? E por todo o serviço prestado. Eu sinto muito quando você não foi vista. Nossa, olha, a sua avó, ela nem faz.